Quero te convidar a abrir sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, 14. Amém? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a luz uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos começar a conversar durante o mês de abril sobre essa temática cristão contagiante. Eu amo essa temática, porque eu amo uma espiritualidade que é contagiante. Eu amo algo que você vive, que você prega. Eu amo quando você vive com intenção, que você se entrega naquilo que você se propõe a fazer. E esse texto vai falar muito sobre isso, e falar sobre espiritualidade contagiante. Às vezes a palavra contágio ficou um tanto marcada no sentido negativo por causa da pandemia nos últimos 3 anos. De maneira muito clara e perceptível, nós entendemos agora o que é contágio. O contágio da pandemia foi o quê? Foi quando alguém contraía o vírus, e de maneira muito rápida, esse vírus, ele gerava um contágio, ele era transmitido. Uma pessoa podia transmitir até 8 pessoas simultaneamente, era algo muito rápido no processo. Então o contágio assim acontecia, mas o contágio, nós precisamos entender, quando nós vamos conversar aqui nessa noite, que ele não acontece só no sentido negativo, como essa pandemia nos mostrou isso, mas o contágio de coisas boas também acontece, e é sobre isso que nós vamos falar durante esse mês de abril. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a gente, nas nossas melhores experiências, elas acontecem porque alguém nos contagiou. Por exemplo, as suas melhores experiências gastronômicas, de comida, às vezes você comeu um churrasco diferente, um prato diferente, alguém comeu antes de você e disse: você já experimentou esse negócio? E aí você ouve a pessoa falar, você fala: não, eu nunca experimentei, mas que jeito que é isso? E aí você quer até comer aquele negócio, você quer experimentar. Alguém antes provou e foi tão bom que a pessoa compartilha com você, e você fica com expectativa de também querer comer a mesma comida. Alguém faz uma viagem, não é? E aí quando alguém viaja para um lugar que você ainda não foi, e a pessoa volta super empolgada, e a pessoa vira para você e fala: você já foi a tal lugar? Você já foi naquele lugar? Não, é lindo lá. Não, para você ir com a sua esposa, para você levar as crianças, e aí você já fica super empolgado. Perceba isso, suas experiências de alimentação, as suas experiências de viagem, alguém antes foi lá, alguém antes experimentou o que você não experimentou, e a pessoa então te contagia a querer provar. Séries da Netflix, tem certeza, se você está assistindo alguma série, é porque alguém falou para você: é muito boa, eu gostei, eu maratonei, vai nela que você vai gostar. Ou seja, a gente contagia um ao outro, irmãos, dia a dia. A gente às vezes não para prestar atenção, mas a gente está se contagiando continuamente no sentido positivo da palavra, no sentido de transmitir coisas boas. E por que nós vamos falar sobre uma espiritualidade, sobre um cristianismo que é contagiante? Porque não existe cristianismo no qual eu não compartilho, não existe cristianismo secreto, não existe cristianismo restrito. Jesus nos chamou, e no chamado que Ele tem para cada um de nós, Ele não nos chama para viver uma espiritualidade omissa, Ele não nos chama para viver uma espiritualidade de domingo, Ele nos chama para viver uma espiritualidade que contagia, que gera contato, uma espiritualidade que gera impacto, que gera estímulo, que gera vontade de querer experimentar o que o outro está experimentando, e que até o presente momento eu não experimentei. Mas é assim a devocional, mas é assim a vida com Deus, mas a pregação lá é desse jeito, a reunião de oração de vocês é desse jeito. A gente precisa ter uma espiritualidade que contagia uns aos outros, e é sobre isso que nós vamos falar. Jesus aqui, nesse texto que lemos de Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, ele nos apresenta o que nós chamamos de uma fórmula de uma espiritualidade contagiante.
Por isso, eu te convido, como numa série de Netflix, ou numa série da Prime Video, ou da Amazon, não sei onde você está assistindo, na HBO, você sempre começa e termina. É necessário que você venha toda essa série, durante todo esse mês, porque o que Jesus está nos ensinando aqui, em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16, é uma fórmula. E a fórmula é uma alta potencialidade com o sal, quando entra em contato de maneira íntegra com o seu objeto, ela gera então uma comunicação transparente, ela gera o objetivo final a qual ela se propôs. E aí o texto fala tanto do sal quanto da luz, e está dizendo, o sal tem um objetivo, a luz tem um objetivo claro e transparente. E a conclusão é o versículo 16, as pessoas vão ser impactadas pela minha espiritualidade, e as pessoas vão querer servir a Deus, porque quando olharem para a minha vida, elas vão glorificar a Deus que está nos céus. Percebe que Jesus passou uma fórmula? Percebe que Ele passou um roteiro de como eu e você, como cristão, temos que viver? E é sobre isso que nós vamos falar, e nessa primeira noite, a primeira parte da equação, se você não gosta, eu vou te explicar dessa maneira, a primeira parte da equação vai ser alta potencialidade. E por que falar sobre alta potencialidade? Porque ele nos compara ao sal, ele nos compara à luz. E é interessante você perceber que homens e mulheres que se chegaram a Jesus, alguém ouviu de Jesus antes e depois foi lá e falou para ele. Lembra, André era discípulo de João Batista, quando ele vê que Jesus chega para ser batizado, e aí João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele abandona João Batista e sai correndo atrás de Jesus. Qual a primeira coisa que ele faz depois disso? Corre lá, chama Pedro, eu encontrei aquele que disse ser o Messias. Pedro vem e tem uma experiência com Jesus. Depois você vai ver Levi se encontrando com Jesus. O que é que ele faz? Primeira coisa, gente, tem uma jantinha lá em casa, quinta-feira, 19h30, quero todos os publicanos, todo coletor de impostos lá em casa. Ou seja, eu experimentei o Messias, eu não posso ficar com essa notícia aqui, reclusa. Vocês precisam saber, quem trabalha comigo precisa conhecer esse Deus. E aí Levi faz a mesma coisa que André fez. E se você for continuar lendo a palavra, você vai ver isso acontecendo várias vezes. A mulher samaritana tem um encontro com Jesus em João capítulo 4, o que é que essa mulher faz? Ela volta para a cidade dela, prega para a cidade inteira, a cidade vai lá, a cidade inteirinha converte. Essa mulher não fez seminário, essa mulher não fez teologia e nem missiologia, essa mulher só teve um contato que mudou a vida dela, e ela voltou dizendo assim, eu encontrei um homem que diz coisas acerca de mim, que ninguém conhece, só ele sabe de mim, ele é o Messias. Queridos, as pessoas lá fora só vão ser impactadas através da tua e da minha espiritualidade. Eu ministrei essa palavra também no conselho, agora sexta-feira, quando Pedro está em Jope, Deus envia ali, dá uma visão a ele, dizendo que ele deveria ir na casa de Cornélio e pregar lá para Cornélio. Cornélio era um gentio, ele está resistindo, porque Pedro só pregava para judeu. E quando ele chega lá, o que acontece? O Espírito Santo é derramado, Cornélio converte, a casa inteira se converte e entrega a vida para Jesus. Mas o interessante é que antes de que Pedro fosse lá, Deus havia enviado um anjo para Cornélio e dito o seguinte, eu vou enviar alguém que está em Jope, ele vai vir, vai pregar e toda a sua casa vai ser salva. Anjos nunca vão pregar, porque a missão de pregar é minha e tua. O anjo pode ir dar uma notícia, mas quem tinha que pregar era Pedro. Percebe? Deus não enviou um anjo na casa de Cornélio para pregar. Deus não enviou um serafim, um querubim, não, Ele não enviou um arcanjo Miguel, não, Ele envia homens e mulheres que Ele chamou. Ele nos envia, Ele não envia anjos, nós estamos aqui, nós fomos colocados aqui para isso, ser igreja é isso, é ser sal, é ser luz, é impactar a sociedade, é para isso que nós existimos. Diante desse impacto, como é que isso pode acontecer na tua e na minha vida? E é isso que eu queria ver com você nessa noite, como é que nós podemos ter uma alta potencialidade? Para isso eu queria te convidar a voltar no versículo 13 e raciocinar comigo, para a gente tirar alguns ensinamentos. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais ele presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém. Primeiro ensinamento que eu queria tirar com vocês, olhando aqui para a alta potencialidade do sal, é que você pensasse junto comigo nessa noite. Para sermos sal de alta potencialidade, nós precisamos de uma forte influência de Cristo sobre as nossas vidas. O sal, a fórmula química dele é o cloreto de sódio. É o cloreto de sódio que dá sabor. Mas o nível do cloreto de sódio pode variar. Pode ter
um nível bem alto, ou ele pode estar com um nível baixo. E também ele pode ser contagiado por outras fórmulas químicas que podem roubar dele o sabor. Então perceba que Jesus começa dizendo, o sal tem uma razão de ser, e se ele perder a razão dele de ser, se o cloreto de sódio perder o sabor, perder a sua intensidade, para nada mais serve. Ele perdeu a razão de ser, ele perdeu a motivação da existência, o propósito dele, ele não serve nem para ser pisado, não serve para nada mais, não serve para mais nada, perdeu todo o sentido dele. O que é que Jesus está nos chamando a atenção? Ele está nos chamando a atenção que a nossa espiritualidade com Ele deve ser tamanha, impactante, que seja natural para a gente salgar a vida dos outros, porque nós estamos perto daquele que é o pão da vida, nós estamos perto daquele que é o sabor da vida, daquele que dá, sabe, gosto à nossa existência. Queridos, o que dá gosto à existência, por mais que eu falei de experiências gastronômicas, não são os pratos que nós alimentamos, é Jesus Cristo. O que dá sabor para a nossa existência é Ele. O que dá, sabe, uma delícia de viver a vida é saber que você tem um propósito, que você não está aqui por acaso. E você só encontra isso na sua relação com Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque o sal, para mim e para você hoje, a gente não está acostumado com isso. O sal para nós vem de refinaria. Então o sal chega bonitinho na sua casa, você não tem trabalho nenhum. O sal no contexto dos dias de Jesus era um sal que eles tinham que pegar na beira-mar. Não tinha refinaria. Eles tinham que ir lá, não é? E então pegar aquele punhado, e ao mesmo tempo que vinha sal, vinha o quê? Vinha areia. Vinha também outros tipos que estavam ali, por exemplo, vinha pedacinhos de argila, vinha pedacinhos de gesso, várias outras fórmulas químicas estavam misturadas ali. E era visível que o sal era mais clarinho, mas ao mesmo tempo tinha algumas coisas misturadas. E o interessante é que se você entender, como é que um sal perde o seu sabor? Quando ele começa a entrar em contato demais, não com o sal, mas começa a entrar em contato demais com outros produtos químicos que estejam à sua volta, ele começa a perder seu sabor. Então, por exemplo, um sal que normalmente estivesse perto de uma argila, ele perdia o sabor. Se ele estivesse perto de algum pedaço de gesso, ele perdia o seu sabor. E ele ia perdendo gradativamente a chegar a um ponto em que ele era nada, ele era insípido. Nós estamos numa geração muito natureba, né? Há 3 anos nós começamos a virar natureba lá em casa. E quando você vira natureba, é uma tristeza, né? Por mais que é gostoso dizer, eu sou natureba, né? Mas na hora que você vai comer o arroz é uma tristeza. Por quê? Porque o natureba não põe o sal. O natureba põe o sal rosa. E aí você põe aquele sal rosa, põe umas 3 colheres, eu treino nada. Né? De vez em quando eu levo o saleiro do lado, né? Porque o sal rosa não ajuda em nada, porque o nível dele de salinidade, o cloreto de sódio dele é muito baixo, é ralinho, é um negócio que não faz diferença, fica insonso. Você come um arroz e você fala, mas será que pôs mesmo? Você fica em dúvida do negócio. O que Jesus está questionando é qual o tipo da tua espiritualidade, que nível que está a tua espiritualidade. Dá para perceber Jesus em você? Dá para perceber que você está com o seu alto nível de potencialidade, porque você está em contato com Cristo, o quanto você fala sobre Cristo, o quanto você vive Cristo, o quanto você é apaixonado por Cristo, o quanto Cristo é a motivação da tua vida, da tua casa, da tua família, para os teus filhos, para o teu casamento. Porque, querido, quando o nosso alto índice de salinidade, ele está elevado, é porque nós estamos em contato com Jesus. Mas, como eu acabei de explicar, quando a gente entra em contato demais com o mundo, por que é que as pessoas não falam de Jesus? Por que é que cristãos, que são tementes a Deus, eu não estou falando que a pessoa não é temente, às vezes a pessoa é temente, conhece a Bíblia, estudou as Sagradas Escrituras, quem sabe é já mais madura na fé, tem experiências cristãs, conhece teologia sistemática, mas você não vê a pessoa compartilhar a fé dela com ninguém. Porque, infelizmente, quando a gente chega num ponto em que a gente se mistura demais com as coisas terrenas, igual o sal se mistura com a argila, com o gesso e outros produtos mais que estejam à volta dele, o mundo arranca de nós o sabor de Jesus. E aí você começa a ficar mais preocupado em trabalhar do que viver para a missão que Deus te chamou. Você começa mais a ficar preocupado no final de semana em dar um tapa na tua casa e deixar tudo bonitinho, e você começa então a ser pressionado pelas coisas do mundo. E aí, sabe o sabor? E você não vai percebendo, mas o sabor vai diminuindo. E como aquele sal que está misturado naquele tanto de areia, você está achando que ele é sal. Mas gradativamente o sal vai deixando de ter sabor.
a ponto de chegar um momento em que ele é insípido. Ele vai na igreja no domingo e volta para a casa dele, mas ele é insípido, ele não dá sabor para ninguém, ele não contagia ninguém. O sal, ele tem alguns detalhes importantíssimos. Naqueles dias, o sal ajudava, eles não tinham geladeira, então salgava-se a carne para conservar a carne. Eu morei no Nordeste, eu sei o que é isso. Morei em Fortaleza, eu não tinha geladeira, então eu só comprava carne seca, eu só comprava carne de sol, porque é uma carne salgada, eu pendurava no meu balcão lá da minha cozinha, e ele fica pendurado, e não chega nem um mosquito perto de tanto sal que tem aquele negócio. O sal, ele protege, o sal, ele não deixa corromper, ele não deixa apodrecer, o sal conserva. Mas tem crente que sai daqui, sabe, ele não tempera nada, ele não conserva nada, ele não luta contra a podridão do mundo, ele é só mais um no meio da podridão e nem sabor dá. O sal tem objetivo, além de gerar esse detalhe de conservar, o sal também naqueles dias tinha um efeito medicinal. Quando alguém machucava, eles misturavam aquilo que a gente chama de salmoura, misturava com a água e passava na ferida, para quê? Para limpar a sujeira e para vir tirando toda a impureza. O sal, nós estamos aqui para ir e tirar a impureza, para levar salvação, para levar transformação, para confrontar. Sal dói. Sal, ao mesmo tempo que dá sabor, se passar também, é um negócio doído. Mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para confrontar, nós estamos aqui para limpar as impurezas, nós estamos aqui para, como Jesus, como ele fez com a mulher samaritana, vai lá e chama teu marido, porque você não está no primeiro casamento, você já está no quinto. Percebe? Ele prega, eu sou água viva, mas primeiro vamos tratar a tua ferida, vamos corrigir os teus pecados, confessa a ele, vamos tratar isso. O sal vem para dar sabor, mas ao mesmo tempo vem também para trazer cura. Nós somos esse sal. Nós, ele está dizendo para mim e para você, ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para os seus discípulos. E por que eu estou falando isso nessa noite, meus irmãos? Porque nós precisamos pensar, será que as coisas do mundo estão nos consumindo tanto, que a gente parece mais sal rosa? Eu fiz a brincadeirinha aqui, mas tem crente que é sal rosa, sabe? E às vezes nem o sal rosa não é. Ontem eu fui jantar com o chefe lá, né, ele vai abrir um bistrô em Alfenas, e aí eu estava conversando com ele, falei, esse sal rosa é bom mesmo? Ele falou, pastor, que sal rosa? Que nada. Essas refinarias compram o sal e jogam um corante rosa, e você acha que você está comendo negócio do Himalaia? Nem do Himalaia não é. Pode ser que seja aí de qualquer região do Brasil. Tem crente que está desse jeito. Você olha, você acha que é um tipo, e nem aquele tipo não é. Não dá sabor nem nada, é corante. Não está nem para cima, nem para baixo. Foi o que o Guilherme ministrou semana passada. Não é frio, não é quente, é morno, sabe? É algo indigesto, é insípido. Não podemos aceitar esse tipo de espiritualidade. Nós não podemos viver uma espiritualidade em que eu não faço diferença, em que eu não me vejo como um agente de transformação de Deus, colocado de maneira proposital onde eu vivo, trabalho e convivo com as pessoas. Eu sou um agente de transformação. O sal é um agente de transformação. Ele é usado de maneira específica, e eu e você fomos colocados aqui para sermos usados de maneira específica. Nós não somos aqui para sermos insípidos, nós estamos aqui para que nós possamos levar sabor, contagiar. E aí a gente precisa então entender que quando não há sabor, não há contágio, não há transformação. Eu já brinquei isso daqui ano passado, eu não sei se vocês se lembram, nós vamos fazer um churrascão dia 21 lá do conselho, né, João? Vamos lá na casa da Nádia, até brinquei com o Marquinho hoje, falei, vamos lá com a gente. E no churrascão delicioso, que o Rodrigo vai comprar a carne para nós, com certeza aquela carne top, né? Quando vou conversar com o Dani, o contágio de coisa boa, comida boa, Dani, né? Não, boa é picanha da Argentina, boa é picanha do Paraguai. Ele sabe até os países que vem a vaca, ele sabe o jeito que é o negócio. Eu não entendo, mas ele sabe, aí ele me ajuda a entender o negócio. E aí, você sabe, só que se o Rodrigão comprar a picanha melhor, da Argentina ou do Paraguai, não sei de onde que é boa, se ele comprar a picanha e a gente esquecer o sal grosso, João, vai ser triste comer a picanha. É a pota aquele jeito, sabe, que a gente gosta, que o João gosta também sangrando, né, João? Brincadeira não, João, gosta de mal passado. Sabe aquele jeito que você gosta sangrando? Carne sem sal é gostosa? Não. A pota está derretendo, pode ser a picanha da Argentina, ou do Uruguai, do Paraguai, não sei. Mas se ela derreter sem sal, gastamos 100 reais num quilo de picanha, e o mais barato, que é o que dá sabor, não trouxe o brilho. Tem gente que está desse jeito. Sai daqui e não vive o básico.
e não dá sabor. Tem conteúdo teórico, sabe falar, cita livros, cita versículo de cor, mas se não vive, não saboreia a vida de ninguém. Se não vive, não gera esses propósitos específicos que o sal tem a sua utilidade como agente. E por que eu estou falando? Porque nós precisamos repensar como é que está o nosso contato com Jesus. O problema, se o teu índice de salinidade está baixo, se deve ao seu contato com Jesus, querido. A culpa não é da igreja, a culpa não é da série de pregações, a culpa não é do ministério de louvor, a culpa não é da crise da pandemia, a culpa é minha e tua. Porque quem deixa o nível de salinidade baixar somos eu e você. O nível de contato meu com Cristo depende de mim e de você. Ele já está aqui, Ele já habita entre nós, o Espírito Santo dele habita dentro de mim e de você, e Ele prometeu que o Espírito Santo dele nos faria lembrar das palavras dele, ou seja, Deus já se revelou para nós, mas eu e você precisamos continuar ansiando e buscando mais de Cristo, porque quanto mais eu anseio por Ele, mais eu vou transparecer Ele em mim, através de mim, na minha fala, na minha conduta, vai ser só reflexo, é natural. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso, vai ser algo que vai fluir de você. Algo que aconteceu em Alfenas foi muito interessante, não partiu de nós. Lá na igreja nós temos uma promotora e um promotor, e a promotora nos procurou, depois que a gente fez aquela série, Por que eu estou aqui na Terra? E ela disse, onde é que eu posso comprar essa literatura, onde é que vocês me indicam? E a gente indicou para ela, e ela mandou comprar, se eu não me engano, 60 livros. E ela comprou 60 livros e nós questionamos, mas por que a senhora comprou? Tem algum objetivo? Ela falou, então, eu consegui reunir todo o fórum, eu vou dar de presente para cada funcionário do fórum, até para o juiz, para a juíza, para o pessoal da Polícia Civil que adentra ali, e eu vou dar de presente com eles, vou abrir uma célula na minha casa, eu quero convidar esse povo, eu quero evangelizar esse povo. E a célula da promotora lá em Alfenas é a célula que mais cresce. Vem policial civil, vem policial militar, vem delegado, nós estávamos com 2 delegados frequentando a casa dela, vem juíza está frequentando a casa dela. O que é que essa mulher está fazendo? Ela está sendo sal. Ela não está no fórum só para trabalhar, bater cartão das 8 às 5, ela está ali porque Deus a colocou ali. Deus a colocou ali para dar sabor naquele lugar, para levar salvação para aquele ambiente. Me lembro quando um rapaz foi preso, o chefe do tráfico de Alfenas. Ela não está preocupada só com quem ela trabalha, ela está preocupada até com quem foi preso. Eu me lembro que ela chamou o Tato. Aquele rapaz, se eu não me engano, estava com uma doença muito grave e foi preso. E quando ela descobriu isso, a primeira coisa que ela fez foi chamar o Tato. Você pode ir lá e dar uma devocional para ele dentro da cela? Eu consigo esse contato, você vai lá e evangeliza ele. Sabe, quando o sal está em nós, queridos, é visível, é gritante. Você fala, nossa, como essa pessoa ama Deus. Como essa pessoa se preocupa com Deus, como ela vive Deus. Não é fachada, é naturalidade, é sal, é sabor. Por que ela faz isso? Porque ela está ligada a Jesus profundamente, a missão de vida dela está clara. Quando a missão minha de vida e tua está clara, nós vamos agir naturalmente, querendo salgar a vida das pessoas. Seja as pessoas que eu conheço e às vezes até que eu não conheço, mas eu entendo que Deus me colocou ali para levar cura e salvação, para dar sabor na vida das pessoas. Se você está repensando, esse é o primeiro ponto, lembre-se disso. Se você está repensando como é que está o seu contato com Jesus e o seu nível de salinidade, eu queria te fazer um convite no segundo ponto. Porque o que Jesus está fazendo eu e você pensarmos aqui nessa noite é, se o sal não serve para mais nada, ele perdeu o seu propósito. O que Jesus está nos levando a pensar? Sobre o índice que estamos. Como é que estamos? E aí o segundo ponto é, para que o nosso sal tenha potencial, eleve o seu nível de salinidade. Grave o segundo ponto, você pode elevar o seu nível de salinidade. O seu nível de salinidade pode melhorar. Ele pode ser mais alto que está. Se está um sal rosa, ele pode ser aquele sal grosso brabo. Ele pode ser, sabe, aquele de churrasco, você fala assim, tem até que chacalhar a carne de tão sal que tem esse negócio. Você pode elevar o nível de salinidade. Pastor, como é que eu posso elevar o nível de salinidade? Jesus está nos alertando sobre isso. O nível da nossa salinidade implica na nossa espiritualidade. John Stott vai dizer que quando as pessoas levavam essa porção de sal para casa, e aí chegavam em casa, eles deixavam lá a porção no cantinho, e na hora que ia fazer comida, dava aquela peneiradinha, né, e pegava o sal e jogava na comida, até que eles iam percebendo que o sal ia acabando, e o que ia sobrando era só areia. Nós precisamos pensar, o que é que as pessoas estão encontrando em nós? Pessoas que estão em contato com Jesus,
ou só vestígios de alguém que um dia teve contato com ele? Porque muitas pessoas estão como areia. Um dia tiveram contato com ele, mas faz tempo que perdeu o brilho no olho. Faz tempo que perdeu a alegria de evangelizar. Faz tempo que perdeu a alegria de ser um homem e uma mulher usado por Deus, usado por Deus. Nós precisamos nos questionar sobre isso, porque o que Jesus está dizendo é que a situação para nada mais presta, senão para ser lançado fora. O que ele está dizendo? Olhe para o nível de espiritualidade que você está vivendo, eleve o nível de espiritualidade. Será que o cloreto de sódio que vem de Cristo está alto nas nossas vidas ou está baixo? Como é que está o nível da tua e da minha salinidade? É preciso que a gente esteja com o sal impregnado. Sabe quando você vai no mar? Sabe quando você vai na praia? Eu morei na praia. Eu morava, só para vocês terem uma ideia, meu apartamento ficava a 30 quilômetros da Praia do Futuro, do Beach Park. 30 quilômetros. Eu tinha que varrer minha casa todo dia, que eu vivia impregnado de sal. Na hora que eu deitava, eu grudava para todo lado. Porque quando está impregnado, aquele negócio não sai de você. Sabe, a maresia traz de volta e gruda em você, e não sai daquilo de você. Sabe, a nossa relação com Jesus tem que estar desse jeito, está impregnado em nós. É quem nós somos. Independente de onde a gente esteja, aquilo está em nós, está na nossa vida, está na nossa espiritualidade. Eu estava ouvindo uma história, eu não sei se você já ouviu falar do pastor Billy Graham. O pastor Billy Graham, ele é considerado o maior evangelista do século XX. Ele arrebanhava multidões, pregava para 150 mil, 200 pessoas. A história dele é linda. Os presidentes dos Estados Unidos, quando estavam em crise, chamavam o pastor Billy Graham para se aconselhar. Ele se tornou a maior referência de pastor no mundo. Quando haviam guerras na África, ele era chamado para ir apaziguar as guerras. Porque ele começou a se tornar uma referência, as pessoas olhavam para ele, esse homem tem algo para dar, esse homem tem uma sabedoria que é espiritual, ele pode nos ensinar algo que a gente não sabe. E diz que o pastor Bill Hybels, que é um outro pastor que eu gosto também, que é uma referência nos Estados Unidos, Bill Hybels foi visitar o Billy Graham já no final da vida. O Billy Graham já estava com mais de 80 anos, estava ele e a sua esposa, e o Bill Hybels foi no sentido, sabe, de estar perto daquele grande homem, ele era uma referência, e estava o Billy Graham e sua esposa, e percebeu que foi chegando a tardezinha, e o pastor Billy Graham estava sentado numa cadeirinha de balanço, né, já senhorzinho, e aí o Bill Hybels viu, falou assim, quando começa a chegar na cadeirinha de balanço, 6 horas da tarde, é aquela hora do cochilo, né, é a hora de entregar os pontos, né, João? E aí ele olhou assim para o Billy Graham, e aí o Bill Hybels falou assim, pastor, eu estou indo, foi muito bom estar com o senhor aqui hoje, eu e minha esposa estamos indo, queríamos agradecer ao senhor e a sua esposa por nos receber, e o pastor Billy Graham na cadeirinha balançando, falou assim, meu filho, não vai embora ainda não, pega a minha Bíblia ali e vem trazer uma devocional para mim, antes de você ir embora, ministra para mim um versículo que Deus está falando no seu coração, ministra para mim algo que Deus está falando nas suas devocionais durante essa semana, senta aqui comigo e antes de ir embora, ministra para mim e para minha esposa. Um senhor de mais de 80 anos, querendo dizer, eu quero mais sal, eu quero mais dele. Senta aqui, não vai embora da minha presença, sem antes me alimentar espiritualmente. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos querer mais do que nós já experimentamos. Não importa a faixa etária da nossa vida, não importa o tempo que a gente já experimentou, nós precisamos desejar ainda mais. Foi por isso que nós fizemos jejum, porque nós temos fome de Deus. Foi por isso que nós fizemos jejum, porque nós ansiamos estar mais salgados do que nós estamos. E para a gente, então, aumentar o nível da nossa salinidade, do cloreto de sódio, eu quero te dar algumas sugestões. Primeiro, a tua vida devocional. Tua vida devocional é o fator preponderante. Se o teu nível de salinidade está baixo, é porque provavelmente você pouco lê a Bíblia e pouco ora. Se você pouco prega de Jesus, isso me mostra o quão longe você está dele. Porque a tua vida devocional queima dentro de você quando você tem vida devocional. A tua vida devocional, você fala, você compartilha, você expressa ela, é algo natural, ela irradia de dentro de mim, de você. Nós precisamos nos voltar para Deus, porque quando a gente lê a palavra de Deus vai queimar dentro de nós. A palavra de Deus literalmente irá queimar e te incomodar como um sal incomoda uma ferida. Eu já contei isso para vocês, fui pregar numa igreja de São Paulo, era numa favela em Presidente Prudente. Quando eu estava saindo de lá, próximo de São Caetano, eu me lembro que eu tinha que pegar um busão, depois pegar 2 metrôs até conseguir chegar no centro de São Paulo. E aí na hora que eu estava na esquina assim, tinha uma prostituta ali, a roupa dela já dava para ver que ela era prostituta, e aí quando eu me aproximei, eu tinha pregado naquela noite, Romanos capítulo 10, quão formosos são os pés que anunciam boas novas.
e anuncia, o teu Deus reina. Eu tinha pregado, incentivado a igreja a pregar. E aí cheguei perto assim da prostituta, né? Tô do lado dela, esperando no ponto de ônibus, e o Espírito Santo falou, e aí, foi legal a tua palavra hoje, hein? Sabe quando você começa, a palavra começa a vir? Bonito você ensinar os outros, hein? E aí, ó, tá do teu lado aí. E aí, o que você vai fazer? Fala para ela. Tudo que você ensinou, agora você pratica. Você não falou, quão formosos são os pés que anunciam as boas novas? Vai e fala com ela agora. Percebe? Quando o sal está impregnado, quando a palavra não é só uma palavra teórica, mas é Deus falando com você. Brian Champion vai dizer isso. A Bíblia é a boca do próprio Deus falando comigo, ou seja, era Ele mesmo falando comigo de novo, e falando agora, aquilo que você pregou você faz, aquilo que você pregou do púlpito você vai e anuncia. E dentro de mim eu negociando, Deus, se ela pegar o ônibus, eu prego para ela, se ela não pegar o ônibus, é um sinal dos céus. Já viu esses negócios que a gente faz? É um sinal que o Senhor não quer que ela ouça o evangelho. E aí quando eu virei para ela, falei, e o ônibus para tal lugar já vai? Já passou? Não, pastor, passou não. Não, moço, não passou não. Eu também vou pegar o mesmo ônibus. E aí na hora eu falei, então é essa mesmo, né? E aí enquanto ela estava ali, eu esperando, e São Paulo você sabe como é, né? Comecei a negociar dentro de mim com Deus. Deus, se o ônibus estiver cheio, vai ser difícil dela ouvir, é muito chacoalho, né? A gente tem que ficar em pé, aquele negócio chacoalhando, pode ser que ela fique longe de mim. Então, se o contexto é complexo, Deus, se for da tua vontade, que o negócio esteja tranquilo no ônibus. Quando nós entramos no ônibus, só tinha um motorista que é o próprio cobrador, já viu? Aquele que você passa, ele mesmo te cobra. Eu olhei, assim, não tinha ninguém no ônibus, só nós dois. Ela sentou, tive que sentar do lado dela, e aí naquela noite eu preguei para ela. Irmãos, foi tão maravilhoso. Ela começou a chorar e ela começou a dizer, eu cresci numa escola bíblica dominical. E ela começou a contar a vida dela para mim, por que ela tinha ido parar naquela situação, e eu falei, olha, eu nem sabia da história da tua vida, eu só sei que Deus mandou eu vir anunciar, que Ele te ama, Ele quer salvar a tua história. Sabe, é tão gostoso quando o que você prega é para você mesmo. Quando o que você lê não é para mandar mensaginha para os outros no WhatsApp, mas é para você mesmo viver. Porque nós estamos tão preocupados em ler e mandar para os outros, que a gente não interpreta e não lê para a própria vida. Leia para você. Sabe, interiorize, viva a palavra que você leu, viva a devocional que você leu. Ao invés de preocupar com os outros, preocupe com você. Ao invés de querer tirar o cisco do olho dos outros, tira a trave do teu olho e viva esse evangelho. É isso que Jesus está dizendo, viva isso. Seja sal, eleve o teu nível de salinidade. Me busque com anseio, ouça a minha voz. Então sua devocional tem que melhorar. Se você quer viver, é possível que a sua vida devocional melhore. Dedique mais tempo à leitura da palavra de Deus. O segundo detalhe, dedique mais tempo à oração. Como é que está a sua oração? Nesses 30 dias, a gente percebe o quanto a gente ora pouco, o quanto tem tantos motivos para orar, o quanto há situações que às vezes a gente nem clama, e nós precisamos clamar, porque quando nós clamamos, nós vamos experimentar da vontade de Deus. Hudson Taylor vai dizer, a obra de Deus é feita segundo a vontade de Deus, e jamais faltará dos recursos de Deus. O que eu estou dizendo? Se você orar, você vai viver a obra de Deus, segundo a vontade de Deus, e nada vai te faltar. Quando eu estava em Machado, a sexta igreja estava tudo bem, eu era pastor da sexta igreja no Jardim, nós estávamos a ponto da emancipação. Eu me lembro que eu comecei a orar em 2014, e minha oração durante todo o ano foi, Deus, me livra da zona de conforto. Eu não quero organizar uma igreja para ficar aqui 30 anos e me acomodar. Eu quero fazer mais do que eu estou fazendo hoje. E eu quero que o Senhor me ensine coisas que eu ainda não sei. E eu me lembro que a partir de 2014, Deus começou a me ensinar a trabalhar com células. Deus começou a me ensinar a evangelizar e discipular, a me levar para Belo Horizonte. E Deus foi respondendo as minhas orações. Em janeiro de 2015, o Tato me convidou. E assim foi, eu fui para lá, e louvado seja Deus, nós vimos Deus em cada detalhe, porque nós oramos. E quando você ora a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, não vai faltar nada de Deus. Se você orou, a vontade dele vai se cumprir. Se você buscar a vontade dele, Jesus disse isso, se vocês orarem segundo a vontade do meu Pai, ele ouvirá a oração e responderá a oração de vocês. Quer uma oração certa, que vai ser respondida? Sempre ore buscando a vontade de Deus. Essa sempre vai se cumprir na tua e na minha vida. Abra mão da tua própria vontade para buscar a vontade dele acima da tua. E quando foi para vir para cá, foi a mesma coisa. Quando o conselho daqui da segunda IPI fez o convite, eu me lembro que o Rodrigo foi tomar um café e oficializar o convite comigo. E a primeira coisa que eu disse para ele, falei, fico contente com o convite, mas eu não posso tomar uma decisão sem antes conversar com a Eveline e a gente ter um tempo de oração. E o tempo de oração foi 1 ano, né? Fiquei 1 ano para dar resposta para ele, porque são coisas espirituais você não toma uma decisão sem pensar. E sem antes Deus falar com você. Se a gente quer ter um nível de salinidade mais alto, se a gente quer ser diferente, nós precisamos ser homens e mulheres que oram e que buscam a Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que vão andar perto de gente que é melhor que a gente.
Você precisa querer andar com alguém que está lendo um livro que você não leu. Você precisa querer ouvir uma mensagem que você até então não ouviu. Você precisa ansiar por coisas que você ainda não experimentou. Eu já contei essa história aqui, eu e o Tato fomos em Belo Horizonte, e quando nós chegamos lá, a gente estava super contente, achando que o nosso nível de leitura estava ótimo. Ele estava lendo 33 livros, eu acho que eu estava lendo uns 18, 19 no máximo por ano, e nós estávamos contentes. E o pastorzão foi ministrar para nós, de manhã ministrou o Márcio Valadão, pastor da Lagoinha, e de tarde ministrou o pastor Ricardo Capri. Quando o pastor Márcio Valadão terminou a pregação dele, ele está com 90 anos, queridos. Ele orou e disse assim para nós que estávamos lá, só 30 pastores: eu tenho feito uma oração, meus queridos. E ele disse: eu tenho orado para que Deus me leve até os 100 anos de idade, e me deixe viver até os 100 anos, para que a gente alcance Belo Horizonte para o Senhor Jesus. E aquele senhorzinho de 90 anos ajoelhou. Você imagina a gente chorando junto com ele. Um senhor de 90 anos que está pedindo: só me dá mais 10 anos, porque eu quero ver mais pessoas se convertendo. Só me dá mais 10 anos, porque eu anseio ver Belo Horizonte transformada. Irmãos, nós precisamos andar com gente desse jeito, com gente que tem mais expectativa do que nós. O Kapler foi ministrar de tarde, ele veio e falou: eu estou lendo 2 livros por semana, estou lendo 104 livros por ano. Quando ele falou que estava lendo 104 livros por ano, eu olhei para o Tato, ele olhou para mim: nós estamos perdidos. Lendo 19 livros por ano, achando que está bom, ele lendo 33. Falei: misericórdia, não estamos lendo nada. Queridos, mas foi uma benção. Eu saí dali incomodado, era como se tivesse colocado sal em mim. No primeiro ano que eu saí dali, eu li 80 livros, depois de eu encontrar com o Kapler. O Kapler salgou minha vida, ele foi um sal grosso que foi jogado em cima de mim. Nós vamos trazer ele aqui em Machado, daqui 2 meses vai ter uma conferência na primeira, ele vai vir ministrar para nós. Até hoje eu ouço ele, ligo para ele. Por quê? Porque esse homem está buscando coisas que eu ainda não experimentei. Eu quero experimentar o que ele está experimentando. Eu quero ler os livros que ele já leu, e os que eu ainda não li, eu quero chegar lá. Eu quero crescer, percebe? O meu nível de salinidade não está bom, eu posso fazer mais. Mas depende de mim e de você. É você mesmo que tem que correr atrás. É você mesmo que tem que ficar indignado com a tua história e dizer: não quero ser sal rosa, eu quero mais do que isso. Quero elevar o nível da minha salinidade. Para a gente concluir, terceiro ponto: gente com alta salinidade vive de maneira autêntica. O que acontece? Alguém que é sal vai contagiar os outros de maneira natural. Você precisa dizer: sal, seja sal. Quando você joga o sal em cima da carne, aquele sal grosso, você precisa falar alguma coisa para ele? Não, ele é sal. Sal entrou em contato, pronto, contagiou. O sal grosso caiu assim, sabe? Quando a picanha está chiando assim na churrasqueira, sabe? Você que ainda não jantou, só para você sentir aquela água na boca, né? Aí você sente, aí você vem e joga assim o sal grosso, assim, ó. Aquele lá parrilha do Jean, sabe? Você joga assim, o negócio espalha. Aí na hora que você vê aquele negócio, a água já vem na boca, porque você sabe que o sal salgou. Você sabe que está pronto, você sabe que está delicioso. É natural, é autêntico. Viver a espiritualidade cristã tinha que ser assim para nós. De maneira tão autêntica que eu não preciso, ninguém precisa falar o que eu tenho que fazer. Falar de Jesus para mim é normal, eu sou sal. Contagiar a vida dos outros para mim é normal, porque eu dou sabor. Eu conservo, eu limpo impurezas. Esse é quem eu sou, porque eu estou nele, e é isso quem ele é. O Gui leu aqui na abertura, que nós precisamos andar na luz como ele na luz está. Se eu estiver nele, é assim que eu serei. Se eu estiver convivendo com ele, é assim que eu reagirei. E a autenticidade, é isso que eu quero que você preste atenção aqui. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. O Bauman vai dizer uma análise sociológica da nossa geração. E ele fala um negócio, eu vou falar bem devagar para você entender. O Bauman diz o seguinte: a nossa geração nos ouve com os olhos. Tá bom? Vou repetir. A nossa geração nos ouve com os olhos. O que o Bauman está dizendo? As pessoas não ouvem com os ouvidos mais. Elas ouvem com os olhos. Porque não adianta mais falar bonitinho, falar versículo de cor, porque eles estão olhando para a tua vida, se você vive o que você prega. As pessoas nos ouvem olhando para nós. Quando você fala, eles estão olhando. Porque ser sal é assim, é autêntico, é natural. Eu falo e sou sal. Eu prego, mais vivo que prego. Eu anuncio, mais vivo que eu anuncio. Então, que quando olharem para nós, vejam salinidade em nós, que seja natural, que seja algo normal. E aí, entenda uma coisa: as pessoas não se convertem não é por falta de benefícios do Evangelho. As pessoas não são contagiadas lá fora
Porque o evangelho é cheio de benefícios. Se você conhece a palavra de Deus, eu poderia passar a noite inteira falando. Em Jesus Cristo a salvação eterna. Olha que maravilhoso isso. Em Jesus Cristo nós somos regenerados, ou seja, o nosso caráter é mudado. Em Jesus nós experimentamos a dependência de Deus, o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós somos vivificados, nós somos fortalecidos com o poder do alto. Eu poderia ficar narrando todos os benefícios que há no evangelho e não conseguiria enumerá-los. Mas por que que as pessoas não são contagiadas? Porque tem um bocado de gente pregando uma coisa e vivendo outra. Nós somos de uma cultura onde as pessoas pregam o que não vivem. Elas pregam ser sal, do Himalaia, mas são sal com corante. É falso. Não vive aquilo que é. Nós só vamos salgar quando a gente for naturalmente como Jesus Cristo é. Quando a gente viver como Jesus Cristo vive. E aí isso vai ser tão normal para mim e para você. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com o sal. É normal, eu falo, vai transparecer uma palavra agradável. É gostoso ficar com gente assim, transparece o sal. Ele muda o ambiente. A pessoa vem criticando alguém, ele vai e joga sal. E quando joga sal, conserva e tira toda a podridão daquele ambiente. Sabe, é natural, o sal, ele vai trazendo isso, ele traz cura, ele traz solução. Ele é uma bênção. É isso que eu e você fomos chamados para ser, sal na vida das pessoas. Para a gente concluir, eu quero contar a história do pastor Martin Luther King, enquanto o Ministério do Louvor vem à frente. Martin Luther King, você já deve ter ouvido falar sobre ele, foi um pastor batista norte-americano. Em 1936, uma senhora negra, chamada Rosa Parks, trabalhou o dia inteiro de costureira, e ela entrou no ônibus, e estava voltando para casa, quando o ônibus começou a lotar, e naquela época, não sei se você sabe disso ou estudou, havia segregação racial nos Estados Unidos, ou seja, se separavam bancos de negros e brancos. A Rosa Parks sentou num banco, e quando começou a encher, o banco que ela estava sentada era para negros. Quando começou a encher o ônibus, o motorista foi lá e disse: agora esse lugar é para brancos, se levante e vá para o fundo. A Rosa Parks disse: não vou me levantar. Chamaram a polícia, ela foi presa, e naquele dia começou uma luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. O advogado que começou a ajudá-la ligou para um pastor chamado Martin Luther King, que era pastor de uma igreja batista, e disse a uma senhora chamada Rosa Parks, que foi presa e aconteceu, e narrou todo o episódio, e o advogado disse: eu gostaria que você nos ajudasse nessa luta contra a segregação. E o pastor Martin Luther King pensou e disse: é claro, porque é o que Jesus faria. Ele lutaria contra toda a injustiça. Era isso que o meu mestre faria se ele estivesse aqui. E ele começou a se engajar na luta, e se você conhece a biografia dele, você sabe quão linda a história dele. E ele começou a lutar no sentido de pregar, de anunciar a luta contra a segregação racial. Um dia ele estava pregando num domingo, como eu estou pregando aqui. Enquanto ele estava pregando, alguém subiu ao púlpito. No momento que ele estava pregando, deixaram um bilhetinho aqui para ele, e na hora que ele leu o bilhetinho dizia assim: acabaram de incendiar a tua casa, com a tua esposa e as filhas, tudo dentro da sua casa. Ele terminou a pregação, saiu correndo para a casa dele. Quando ele chegou, ele avistou a esposa e as filhas do lado de fora, louvado seja Deus, bem. Mas havia uma multidão de negros em volta da casa. A polícia em volta da casa, a polícia era branca, e quando ele chegou, os negros queriam espancar os guardas brancos. Martin Luther King subiu na varanda que ainda restava da casa, e ele disse: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Quando baterem na nossa face, nós vamos virar outra face, porque nós vamos agir como Jesus agiria se ele estivesse aqui. Querido, a luta dele não foi só contra a segregação racial, a luta dele foi para que as pessoas vivessem como Jesus, e fossem sal no meio de uma geração corrupta. Deus nos chamou para ser sal. Quando tudo estiver errado, nós vamos estar lá, mas fazendo o que Jesus gostaria que a gente fizesse. Nós vamos estar lá para tirar a podridão, mas do jeito que agrada a Deus. Nós vamos estar lá para levar salvação, mas levando sabor para a vida das pessoas. Quando elas olharem para nós, elas olhem como olharam para o pastor Martin Luther King, viram Jesus nele naquele dia. Eles olhem para nós e vejam sal em nós, vejam sabor em nós, em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar seus olhos, convidar os presbíteros presentes a virem à frente. Coloque sua vida diante de Deus, diga: Senhor, eu quero
estar perto de Ti, eu quero levar sabor à vida das pessoas. Por estar perto de Ti, eu quero ser sal que vai tirar as impurezas, que vai acabar com a podridão, que vai levar conservação e vida. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Deus, na Tua presença, e o nosso anseio, Pai, não é ser um sal insípido, não é ser cristão, Deus, nem morno, nem frio. Nós queremos ser quentes, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ter sal, ó Pai. Nós queremos ter um alto índice de salinidade, ó Pai. Nós queremos contagiar. Nós queremos, ó Pai, que a presença do Teu Filho esteja impregnada em nós, a ponto, ó Pai, da gente falar e instruir as pessoas como se o Senhor mesmo estivesse, ó Pai, falando através de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos vivifica por meio da Tua palavra, Deus, que a nossa vida devocional possa crescer, que o nosso momento de oração, Pai, possa ser desenvolvido, que nós possamos buscar a Tua vontade acima de tudo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua mesa agora, e naquele dia, Pai, na Tua mesa, o Senhor ensinou, ó Pai, cada um daqueles discípulos, que eles comessem e bebessem, Deus, e anunciassem a morte do Senhor, até que o Senhor voltasse para os buscá-lo. Deus, nessa noite, que alegria é poder, Deus, perceber que nós continuamos obedecendo o Senhor, e ao mesmo tempo nós estamos anunciando que o Senhor vai voltar para nos buscar, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e agora eu clamo a bênção de Deus Pai sobre o pão e o cálice, e que sejam alimentos de fé para nós nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Os elementos da ceia vão ser distribuídos. Você que é membro, que é batizado, está em plena comunhão, ou é de uma outra denominação também cristã, evangélica, que está conosco, você é convidado também a participar quando forem distribuídos os elementos. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para alegrar o Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei,
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém. O irmão ou irmã foi esquecido no momento da distribuição dos elementos da ceia? Não? Que Jesus foi traído, ele tomou do pão e após haver dado graças, ele partiu dizendo: esse pão simboliza o meu corpo, que é dado por vós, comamos todos. Após haverem comido, Jesus tomou do cálice, também deu graças e o abençoou dizendo: esse cálice simboliza o meu sangue, que é dado para a remissão dos vossos pecados, bebamos. Obrigado por esse momento. Obrigado porque a tua palavra, ela nos tira da zona de conforto, ela confronta o nosso ego, ela confronta o nosso coração, ela, Deus, abre a nossa mente e os nossos olhos. E, ó Deus, como foi pregado nessa noite, que nós possamos aumentar o nosso nível de santificação, nós possamos sair daqui com o coração queimando. E, ó Pai, que a noite de descanso não venha apagar isso, que amanhã nós não venhamos esquecer de manhã do que nós ouvimos aqui, mas ao contrário, que amanhã o nosso coração queime e as pessoas que nos encontrarem possam ver que nós estamos diferentes. Esse é o desejo do nosso coração, de poder impactar as pessoas ao nosso redor, seja no nosso trabalho, seja nos estudos, sejam nossos familiares, nossos vizinhos, aonde é que a gente esteja, nós venhamos ser sal, nós venhamos ser luz. O Senhor venha nos acompanhar, ó Pai, para as nossas casas, dar uma noite, ó Pai, de descanso, uma noite de renovo, para que a nossa semana seja debaixo da Tua graça, da Tua proteção, da Tua provisão, e que possamos ter uma semana, ó Deus, surpreendente na Tua presença, no poder do nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e clamar a bênção de Deus sobre a nossa semana, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Senhor, é com alegria, Pai, que a gente volta para a nossa casa, podendo saber, Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, Salvador e Redentor, sabendo que o Teu Filho é o amado das nossas almas. Obrigado, Pai, por poder comer do pão e beber do cálice, Deus. Obrigado porque essa aliança foi o Senhor que ofertou para nós de maneira gratuita, Pai.
Obrigado, ó Pai, por a gente poder ir e também ter a certeza, Deus, de que Teu Espírito Santo é quem vai nos vivificar, que Teu Espírito Santo, Deus, vai nos fazer lembrar das palavras que foram ministradas. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que saiamos daqui para impactar vidas essa semana, Pai. Nos dá oportunidades, Deus, tempera o nosso falar essa semana com sal, ó Pai. Tempera, Deus, nossos pensamentos, tempera as nossas ações, e que em nome de Jesus, aonde a gente chegar, as pessoas percebam diferença em nós. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que em cada local no qual a gente entrar, que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual, Pai. Nós não queremos ser insípidos, ó Pai, nós não queremos ser indiferentes, mas nós queremos, ó Pai, ser homens e mulheres que vão entrar e vão levar sal e luz naquele ambiente. Por isso, Deus, nos capacita com o poder do alto. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos leva em segurança, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. E que a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Cristo, o Redentor da igreja, e que as consolações do Espírito Santo sejam hoje para todo sempre sobre cada filho e filha de Deus aqui presente, espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Vá na paz do Senhor. Dá um abraço quem está ao seu lado e cumprimente alguém que está aí, tá bom?